Olá, meu nome é Mariana e nesse vídeo irei apresentar um breve relato do meu projeto de pesquisa intitulado Contextualização filogenética de Micônia stricto sensu do Brasil. Esta pesquisa foi desenvolvida no Laboratório de Sistemática Vegetal, no Departamento de Botânica da UFSC, sob orientação da professora Maiara Cadá, e foi financiada pelo Programa de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq. A sistemática é a área das ciências naturais que tem como objetivo classificar e organizar os seres vivos ao nosso redor, de acordo com a sua história evolutiva. Cabe aos sistematas delimitar grupos naturais e explicar as relações entre os seres vivos. Quando se trata de plantas, então estamos falando da sistemática vegetal. O Brasil é um dos países mais biodiversos do mundo, com cerca de 45 mil espécies de plantas. Entre os 10 maiores gêneros de angiospermas do país está o gênero Micônia, da tribo Micone e família Melastomataceae, com aproximadamente 270 espécies distribuídas por todo o território brasileiro. Alguns exemplos de Micônia são o jacatirão, a pixirica e a canela de velho. O gênero também ocorre em outros países da região neotropical, e as suas árvores são consideradas plantas de recursos-chave nas florestas, com frutos carnosos que servem de alimento para a fauna local. As primeiras classificações da tribo e do gênero, feitas no século XIX, foram baseadas em características morfológicas, onde os naturalistas da época agruparam as espécies com mais caracteres em comum. No entanto, isso resultou em grupos que não refletem precisamente a sua história evolutiva, também chamada filogenia. Considerando a problemática de delimitar grupos baseados na morfologia, o uso de marcadores moleculares tem sido uma alternativa importante e bastante utilizada para inferir filogenias mais precisas. A técnica consiste basicamente em comparar a similaridade entre as sequências de DNA entre duas ou mais espécies. Diversos trabalhos de filogenia molecular envolvendo espécies de micônia do Brasil foram publicados nas últimas décadas. Assim, um grande número de sequências de DNA foi gerado e disponibilizado por cientistas no GenBank, um banco de dados online público. Assim, apesar disso, quase 2/3 das espécies de Micônia stricto sensu do Brasil ainda não foram amostradas em filogenias recentes, e na última década, pelo menos 13 novas espécies foram descritas para o país. Minha pesquisa teve como objetivo compilar os dados moleculares disponíveis para as espécies de Micônia do Brasil, bem como gerar uma filogenia molecular atualizada para a tribo Micone, baseada nos marcadores ETS e ITS, e identificar clados nos quais as espécies brasileiras estão posicionadas. Para isso, foram baixadas sequências de espécies da tribo Micone do GenBank e também geradas novas sequências a partir da extração, amplificação e sequenciamento de material disponível no herbário Flor da UFSC. Das 267 espécies compiladas, 200 possuem pelo menos uma sequência depositada no GenBank, enquanto um quarto ainda não tem seu DNA amostrado. Foram geradas 4 novas sequências do marcador ETS, sendo 3 delas para 2 espécies nunca antes sequenciadas. Tentamos sequenciar mais espécies, porém houve falhas nas etapas de extração e amplificação. Devido à pandemia de Covid-19 e às restrições de acesso ao laboratório, não foram feitas novas tentativas, mas é possível que isso seja feito no futuro. A filogenia mostrou cerca de 70% das espécies de micônia do Brasil e foi possível identificar 18 grupos principais compostos por 3 ou mais dessas espécies. É possível ver que uma única linhagem dá origem à maior parte da diversidade de micônia do Brasil. A maioria ocorre na Amazônia e aparecem proximamente relacionadas com outras espécies de micônia da região. Outra grande parte das espécies ocorre na Mata Atlântica e em menor quantidade no Cerrado, Caatinga e Pampas. Alguns destes clados já foram bem descritos por sistematas brasileiros, enquanto outros devem ser estudados no futuro. Como conclusão, espera-se que os resultados dessa pesquisa possam servir de base para estudos futuros de taxonomia, biogeografia e sistemática. Os clados identificados são grupos bem sustentados nessa filogenia e, diante disso, têm potencial para serem circunscritos em categorias infragenéricas, a partir de estudos que avaliem também aspectos morfológicos. Por fim, agradeço a todas as pessoas que contribuíram com este trabalho, entre pesquisadores, professores, colegas de laboratório, servidores técnicos e toda a UFSC.